Boa noite. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos com a espiritualidade maior para mais um estudo. E na noite de hoje, pedimos aos espíritos de luz que continuem a nos abençoar, a nos dar intuição, trazendo novos pensamentos, novos ensinamentos que nos edifiquem, que nos inspirem a ações mais consistentes, a ações melhores a cada dia. Na noite de hoje, vamos estudar uma lição do livro Fonte Viva, do Emmanuel, ditado a Chico Xavier, que está em Timóteo, capítulo 3, versículo 16, intitulado Busquemos a Luz. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. E o que Emmanuel nos fala a respeito desse trechinho do Evangelho? Por que exigir, sejam elas subscritas em sua exposição, por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com o senso prático, porque aprendestes a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal, a que te submetes, e por isso não lhes discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base, surgem as ideias renovadoras e edificantes. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos de teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação, pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque usando-a em nossa alma ou em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre, e a treva não nos alcançará. Então, Emmanuel, ele nos fala assim, que toda palavra, que toda escritura inspirada por Deus, ela é válida. E ele faz uma analogia com o dinheiro. Então, quando a gente recebe o dinheiro, a gente não fica analisando se o dinheiro veio da mão de um malfeitor, de um santo, se passou por mãos adversárias, por onde andou esse dinheiro. Nós
nos lançamos dele para o nosso bem, para a compra de coisas saudáveis, de nossa alimentação, de nosso sustento. Então, por quê? Porque diferenciarmos de onde vem a palavra. Se a palavra é dada por Deus, não interessa a fonte, interessa que nós aproveitemos o bem que ela nos traz. Essa é a mensagem de Emmanuel. E o que o texto de Emmanuel nos leva a refletir? Que ainda existe muito preconceito, existe muita intolerância, existe um sectarismo com relação à palavra de Deus nas diversas fontes do universo, da Terra. Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem, diz Allan Kardec. Então nós não temos que ficar preconceituando porque um evangélico falou, porque um outro religioso falou, porque um católico falou, porque não veio da boca de um espírita, do centro espírita. E Chico nos fala também: não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio. Toda intolerância é violência. Então, muitas vezes somos intolerantes com outras pessoas porque não concordamos com a crença dela, não concordamos com o jeito com que ela divulga o Evangelho de Jesus. Então, é isso que a lição de hoje nos faz, nos leva a pensar. E nós vamos lembrar aqui, naquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, tem lá um caso chamado Viajando com o Irmão Sacerdote. Chico, um dia, indo para Belo Horizonte, de ônibus, sentou-se ao lado dele um sacerdote católico. E ambos liam seus livros, quando, de repente, passa por uma daquelas bandeirolas dos santos de São Pedro, hasteado na rua, e o padre começa a falar com Chico sobre São Paulo, São Pedro. E Chico começa a conversar com o padre num linguajar tão evoluído que o padre pergunta a ele: o senhor é teólogo? O senhor estudou as escrituras? Por que o senhor conhece tanto? E o Chico responde: não, senhor, eu só tenho o 4º ano primário. E então o sacerdote diz: ah, você é o Chico Xavier? E ele diz: sou. E eles começam a conversar, se tornam amigos, e o padre pede a ele que se corresponda e que nessas correspondências ele o ajude a elucidar mais ainda as escrituras de Jesus. E assim se deu, eles passaram a se corresponder. Veja que coisa linda esse caso. Quanta caridade, quanto amor, quanta bondade, quanta tolerância por saberes diferentes houve nesse encontro entre o padre e Chico. Nós vamos aqui também citar várias passagens nos livros de André Luiz e de Chico Xavier que também falam dessa tolerância, dessa compreensão pela palavra do outro. Nos Mensageiros, no livro Os Mensageiros, um instrutor de André
explica a ele: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. A vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não esqueça que todo o bem procede dele de Deus, que é a luz dos nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta com os resultados, nem o que permanece em contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Olha que lembrete precioso, André, dado por seu instrutor. Ele fala contra a vaidade. Muitas vezes, muitos religiosos, falando da palavra de Deus, porém com vaidade, como se você conhecesse mais, como se você se desse o direito de ter toda a verdade do mundo em suas mãos, quando na verdade todos nós somos aprendizes, todos. No livro Nos Domínios da Mediunidade, também de Chico e André, tem um trechinho que diz assim: mal começávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância, em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir o caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de cabelos grisalhos. Junto dele, abraçando-o com naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Então, Hilário, colega de André, que estava participando de todo aquele aprendizado, curioso, perguntou: quem será aquele homem tão bem acompanhado? Era um homem que tinha uma entidade muito linda junto dele. Aulus, que era o instrutor, sorriu e esclareceu: deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. E ao que Hilário já questionou: mas então é espírita? E Aulus, o instrutor, lhe respondeu: com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. E afirmou: não lhe bastariam os títulos de médico e espírita para reter a influência benéfica. Certamente possui uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Olha que lição preciosa nos deu Aulus, esse instrutor. Não adianta só ser espírita, não adianta ser católico, não adianta ser evangélico, bandista, mas tem que ter o quê? Uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. Ainda no livro de André Luiz e Chico, chamado Libertação, vamos ter um trechinho dizendo assim, agora do instrutor Gubbio: em verdade, a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro, em que os corações procuram identificar-se com a proteção divina. Então, a missa é um ato religioso tão venerável como qualquer outro, desde que os corações procurem se identificar com a proteção divina. E ele vai mais longe. No entanto, raros são aqueles que trazem até aqui esse espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E para a formação de semelhante clima interior, cada crente, além do serviço de purificação dos sentimentos,
necessitará também combater a influência dispersiva e perturbadora que procede dos companheiros desencarnados que lhe buscam arrefecer o fervor. Então veja, para que tenhamos acesso às bênçãos do céu, para que tenhamos acesso às benesses concedidas pelos espíritos de luz, temos que ter o coração fervoroso e combater todas as influências maléficas dos nossos irmãozinhos menores, que tentam nos tirar desses pensamentos de luz. Então, são aqui indicações desses livros que nos fazem refletir verdadeiramente quanto ao verdadeiro sentido da oração, ao verdadeiro sentido de ouvir a palavra de Deus, seja lá de qual fonte for, mas identificá-la como sendo de Deus e aproveitar para nós, para a nossa vida, para o nosso espírito. Eu tinha uma vizinha chamada Dona Cida, que é testemunha de Jeová. E todos nós sabemos que todo testemunha de Jeová, ele bate de porta em porta, porque ele acredita que ele possa levar essa palavra de Deus e transformar as pessoas. E muitas vezes eles não são bem-vindos, porque eles batem, eles vão ler o Evangelho na sua porta e as pessoas estão ocupadas, elas não querem perder tempo com isso. Mas Dona Cida, um dia, bateu na porta de um homem espírita. E depois ela veio me contar que ela bateu e que esse homem abriu e que esse homem ouviu todo o relato dela, toda a profecia que ela queria fazer, todo o evangelho que ela leu, a interpretação dela, com carinho, com paciência, com atenção. E por fim ela perguntou: o senhor também é um testemunho de Jeová? E ele respondeu: não, eu sou espírita. E ela ficou muito surpresa de tê-la ouvido até o fim. E ele lhe respondeu: apreciei muito te ouvir, porque você veio em nome de Deus, o mesmo Deus no qual eu acredito e sigo. E tudo que vem em nome dele, de Deus, é luz e verdade, embora sob diferentes enfoques e abordagens. E desde então, ficaram conhecidos e amigos para trocarem palavras de luz do Evangelho. Um caso inédito, mas que mostra que o amor, que a tolerância, que quando nós nos despimos dos preconceitos, nós podemos nos aproximar e nos tornar irmãos, embora as diferenças de culto religioso. Todos nós somos perigosos em nossos julgamentos. Então, no livro do José Carlos de Luca, ele cita que Chico falou uma vez: Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendia de certo que geralmente temos determinado grau de periculosidade e que, em virtude disso, precisamos da misericórdia de todos. E Chico se colocava, ele dizia: eu também tenho esse grau de periculosidade. Se Chico tinha, imagine nós. Então, como disse Chico, todos nós temos um certo grau de periculosidade, isto é, todos nós ainda percorremos a estrada do erro. Lembra Chico que nós precisamos nos abster de julgar o próximo, já que precisamos da misericórdia de todos para os nossos equívocos. Se Jesus tem um coração que compreende, por que nosso coração não é capaz de fazer o mesmo? Sem pedras nas mãos,
sem fogo na língua, nossa vida fica mais leve e mais próxima de Jesus. Um outro exemplo maravilhoso de superação de todas as fronteiras religiosas em busca da luz foi a grande amizade que uniu e ainda une Divaldo Franco e Irmã Dulce. Irmã Dulce e o seu relacionamento amigável e respeitoso com o Espiritismo. A veneranda Irmã Dulce, outro espírito luminoso que passou pela terra em Salvador, Bahia, era grande amiga de Divaldo Franco, criador e mantenedor da Mansão do Caminho, que atende a mais de 3.000 crianças por dia naquela cidade. Quando dispunha de saúde relativa, ela não tinha preconceito algum e seguidamente ia ao Centro Espírita Caminho da Redenção e perguntava ao Divaldo: meu filho, a irmã do lado de lá tem mensagem para a irmã do lado de cá? Ela se referia, irmã do lado de lá, simplesmente a mentora espiritual de Divaldo de Franco, Joana de Ângeles. Depois de certo tempo, quando a saúde de Irmã Dulce se agravou, era Divaldo quem ia visitá-la em seu hospital, onde ela ficava boa parte do tempo em uma cadeira, orientando os trabalhos, e ali era a sua cama. A seu lado, sempre um balão de oxigênio. Divaldo uma vez indagou: a irmã não gostaria que fizéssemos uma campanha para comprarmos uma cama hospitalar para a senhora? Ela respondeu: não, meu filho. Graças a essa cadeira, eu já consegui mais de 20 camas para meus doentes. As pessoas doavam-lhe camas, achando que ela iria ter mais conforto, mas aquele ser tutelar dos doentes e sofredores abria mão das camas e assim seu hospital tinha mais leitos. Então esse é mais um exemplo de união de dois personagens riquíssimos em espírito, com religiões diferentes, mas que se aproximaram e trabalharam junto em prol da felicidade dos outros. Um exemplo maravilhoso, digno de ser contado, de ser relembrado. Irmã Dulce dizia: tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar no escuro, o sol vai voltar a brilhar. Então, esse é mais um exemplo maravilhoso de tolerância, de união, de aproximação, de amor entre religiosos. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Importa elevar o coração, esquecer as ilusões da posse e dilacerar os véus espessos da vaidade. O espiritismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Converter toda a terra no templo augusto de Deus. Haverá e chegará o dia em que todos nós seremos um templo vivo de Deus, sem separações de religiões. Esse dia vai ser um dia maravilhoso, em que não precisará mais paredes de templos, porque a terra inteira será um templo de Deus. Isso está no Mundo Maior, de Chico e André Luiz, livro Mundo Maior. Então, pedindo a Jesus que nos ilumine, para que abaixemos as nossas guardas,
para que abramos os nossos pensamentos e o nosso coração, como se o mundo, se a terra toda fosse uma só igreja de Deus e de Jesus, pedimos em oração. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos das lutas não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal. Robustecendo-nos a resistência, poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso arregaço. E vamos sempre estar em oração, vinculando-nos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, para que estes nos proporcionem contato com os armazéns divinos, que vão nos suprir, cada um de nós, segundo a nossa justa necessidade. Que sejamos todos unidos pela paz do mundo, pelo amor entre todos os irmãos da terra. Pedimos, encerrando o nosso estudo desta noite em oração, nos juntemos em um só pensamento, pedindo a Jesus que cubra todo o planeta Terra de luz e de bênçãos, trazendo-nos o conforto de sua presença dentro dos nossos corações, de cada um dos nossos corações, em especial nesse momento tão difícil pelo qual o planeta Terra passa. Mas que tudo que estamos passando nos sirva para nos unir cada vez mais, para que uma energia de luz, como um raio de luz, desça sobre os céus, sobre toda a humanidade, trazendo-nos paz, saúde e luz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.